Obrigada. Bom, agora eu gostaria de chamar os líderes dos arranjos, Adriana Franco, Adriano Sá e Hilton da Silva, por favor. Meu celular aí. Eu sou Hilton César Neves da Silva, do Arranjo de Desenvolvimento ADE dos Balaios Maranhão. Eu sou Adriana Franco, do ADE Grife Costa Leste do MS. Boa tarde. Eu acho que levei uma coisa indevida. Eu sou Adriano Sá, represento o ADETAN, que é o ADE Terras Altas da Mantiqueira, Minas Gerais. Vamos abrir a segunda mesa do debate. Início de gestão, a importância do regime de colaboração intermunicipal. Gostaria de chamar ao palco o professor Mozar Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP, Ribeirão Preto, como mediador da mesa. Professor Mozar. Amábile Aparecida Pácios, que atuou como presidente da Câmara de Educação Básica, CNE. E Tereza Pérez, diretora-presidente da organização Roda Educativa. Ainda compondo a segunda mesa, queremos chamar Paula da Silva Inácio Pereira, dirigente municipal de educação de Paranaguá e líder do ADE Litoral Paranaense, Paraná. Chamo também Antônio de Souza Lima, Antônio de Souza Silva, líder do ADE GE5 Piauí, e Maria Gorete dos Santos Camelo, líder do ADE dos Guarás, Maranhão. Muito obrigada, Hilton, Adriana e Adriano. Podem se sentar. Bom, o nosso objetivo, e ao final dessa segunda mesa, o nosso objetivo é que possamos conhecer a história de surgimento dos ADEs e apresentar cases práticos de qual foi e tem sido a importância da colaboração entre municípios nas regiões em que eles atuam, à luz do início da gestão. E eu gostaria de fazer uma menção importante e um agradecimento especial ao professor Mozar. Professor Mozar, foi ele quem ajudou a dar legalidade ao modelo que temos hoje de arranjos de desenvolvimento da educação, deixando um importante legado pela sua atuação em duas oportunidades em que compôs o Conselho Nacional de Educação. Há anos, o professor Mozar acredita na cooperação intermunicipal, colaborando, apoiando, escrevendo e dando visibilidade aos municípios. Muito obrigada e uma bela discussão para vocês. Bom, uma boa tarde a todos e a todas, uma alegria enorme. Eu estou aqui com um pouco um misto de realização, mas também com um misto de que temos ainda uma longa caminhada pela frente. Hoje pela manhã, no final da manhã, foram anunciados os resultados do IDEB. E ficou muito claro para quem assistiu o desafio da redução das desigualdades nesse país. É notório, muito esforço vem sendo feito, mas as desigualdades persistem em patamares muito grandes. A fala do Abrúcio é uma fala muito inspiradora. Ela fez esse agradecimento a mim, mas quando eu tive o privilégio de ser o relator dessa matéria, que
que foi homologada pelo Ministério da Educação na gestão do então ministro Fernando Haddad, eu fui buscar inspiração em Abrúcio. Então, eu quero muito agradecer, ele sabe disso. Eu li demais sobre o que ele fez. Eu conhecia muito pouco, né, dessa questão, desse tema. Então, Abrúcio, fica aqui minha gratidão. A teoria toda foi com ele, e a prática foi o privilégio que Tereza me deu de passar um período com ela no então SEDAC, hoje é Roda Educativa. Foi quando eu tive o privilégio de conhecer os arranjos, a Carla, todo aquele time lá maravilhoso do Maranhão. Não é? Então, a prática foi muito ali com você, não é? Acompanhando, não é? A linha férrea do Carajás, ali tudo. Não é? Então, Tereza, fica sempre essa minha gratidão. No período mais recente, quando eu volto ao CNE, aí tive o privilégio aí de ser o relator das diretrizes operacionais, que foi uma demanda, porque o primeiro parecer e resolução foi 2011, 2012, final do ano, não sei porquê, o parecer saiu em 2011, a resolução em janeiro de 2012. Quando eu volto ao CNE em 2018, muita coisa tinha acontecido no país, que bom, na área da educação. A título de exemplo, a própria BNCC. E aí era preciso realmente ver alguns novos aspectos e, ao mesmo tempo, aproveitar tudo que a gente aprendeu naqueles quase 10 anos para poder trazer essa experiência para inspirar os novos arranjos. E aí eu não posso deixar também de registrar, nessa fase mais recente, a Elisiane. Ela sabe disso. Eu passei um tempo um pouco distante dos arranjos, eu estava numa outra temática muito forte, dirigindo o Instituto Ayrton Senna, na questão das competências e habilidades socioemocionais na perspectiva da educação integral. E você, Elisiane, foi uma pessoa que me manteve sempre muito firme no propósito do regime de colaboração. Então, brincaram comigo que eu era pai. Eu disse, olha, eu acho que estou mais para avô, até com esses cabelos brancos. Então, é bom ver que cada um de vocês aqui, hoje é que, na verdade, conduz essa experiência. E onde é que está também um pouco esse misto? Se vocês pesquisarem, fizeram uma pesquisa de busca na UOL, botarem a expressão arranjos de desenvolvimento da educação. Antes de 2008, a gente não vai encontrar essa expressão no Brasil. Você consegue ver arranjos produtivos, mas os ADEs você não vê. Qualquer que seja a pesquisa de busca. E hoje é muito gratificante olhar o crescimento exponencial que isso teve graças ao trabalho de vocês. Então, na verdade, é um misto, né, de uma enorme alegria, mas também de responsabilidade que a gente tem aí pela frente. Né? Então, esse é um ponto. Ao mesmo tempo, hoje pela manhã a gente teve uma reunião muito interessante na SASE, importante, interessante é um pouco menor, importante, porque eu senti, e Maurício, e na equipe, essa enorme vontade de fortalecer a política pública do regime de colaboração intermunicipal. E aí, se eu pudesse fazer um apelo àqueles que hoje têm a maior capacidade, e aqui a gente vai ter parlamentares, a gente sabe que o novo plano, não adianta dizer que é prioridade, a Bruce sabe melhor do que eu sobre isso, se não tiver dinheiro no orçamento, cadê Sanches? Sanches é outro que trabalha muito com isso. A prioridade não é tão prioridade assim. Tem que ter a capacidade de trabalho, mas tem que ter a capacidade de recursos para que as coisas possam fluir. E, nesse sentido, eu acho que seria muito relevante, da mesma forma que está posto no plano ainda em vigência, porque ele foi prorrogado até 2025, o Plano Nacional de Educação, está lá no artigo 7º, inciso 7º, os arranjos de desenvolvimento da educação. Eu acho que seria muito, mas muito importante, que no novo plano
Se isso é prioridade, e aqui temos também a Tricom, temos vários agentes que têm feito um trabalho muito importante para que tivesse um novo Plano Nacional de Educação. Porque se a gente quer diminuir desigualdades, a gente precisa entender que hoje, a Elisiane me deu essa colinha antes de estar aqui, essa atualização, 75% dos municípios que fazem parte dos ADEs são municípios com menos de 20 mil habitantes. São municípios de pequeno porte. São aqueles que são menos enxergados pelo poder público. E 95% de 50 mil para baixo. Então, eu acho que é hora de a gente olhar para aqueles que, de fato, precisam mais, não só de melhorar a qualidade da educação, começando por onde a Brúcio colocou, estamos todos aqui porque temos uma coisa em comum, que é melhorar a qualidade da educação pública nesse país. Então, eu acho que esse esforço coletivo que nos faz e nos motiva a estar aqui uma tarde, mas mais do que uma tarde, o compromisso com o tema do regime de colaboração intermunicipal. E, para isso, aqui a gente tem um time muito bom. Amável, eu espero que ela possa chegar. Hoje, como eu disse, o resultado do IDEB, tudo movimentou bastante aqui a mídia de uma maneira geral. Mas a Amável me ajudou muito na relatoria de 2018. E ela teria muito que contar. Tem muita coisa da resolução que veio da inspiração dela, principalmente do regime de colaboração, que a Brúcio falou também, entre escolas. Precisa fortalecer mais isso. E eu acho que esse tema está muito posto lá nas diretrizes operacionais. Mas, para começar, eu gostaria muito de convidar a Maria Goretti, né, líder do ADE dos Guarás, Maranhão, né, também tive esse privilégio de conhecer, para que ela possa, e cada um deles vai ter como eixo inspiracional na sua fala, como o regime de colaboração intermunicipal pode contribuir no início de uma gestão, principalmente agora que o país vai passar por uma transição nos municípios. Uma vez conversando com meu amigo Luiz Miguel, ele me disse, olha, Mozart, em São Paulo a perspectiva é de uma mudança de 60% a 65% dos prefeitos e prefeitas dos municípios paulistas. Imaginem dos secretários de educação. Então, como esse regime, o RCI, pode contribuir no início de gestão? Eu diria guardar a memória, porque uma das coisas, principalmente dos municípios pequenos, a gente sabe quando há mudança de poder público municipal, muitos diziam, e dizem ainda para mim, é quase terra arrasada, é a expressão que o pessoal utiliza. Então, que é uma pena, né? Acho que a gente vai precisar amadurecer nesse ponto. Mas eu acho que vocês podem, os arranjos podem contribuir muito nesse sentido. Então, cada um dos quatro aqui vão poder trazer um pouco a sua visão no início de gestão, como o RCI pode contribuir. Por favor, Goretti. Boa tarde. Falar um pouco da história do ADE dos Guarás, né? E o ADE dos Guarás, ele está localizado na região litoral ocidental norte do Maranhão, também conhecida como região dos Guarás. Guará é um pássaro típico dessa região. E o nosso trabalho no ADE dos Guarás começou em 2014, com 9 municípios. 10 anos depois, agora, 2024, nós já somos 10 municípios e temos trabalhado, buscado, né, colaborar, buscado melhorar a qualidade da educação, buscar ter equidade na educação do nosso território. Então, o início de gestão, ele é muito desafiador. A gestão, como um todo, é desafiadora, né? Porém, o início é muito mais desafiador, porque, como o Mozart falou, a maioria dos municípios brasileiros são de pequeno porte,
né? E aí o porte é pequeno, mas também o recurso financeiro acompanha. O porte do município é pequeno também. A maioria desses municípios não tem arrecadação fiscal, são municípios, falando especificamente no caso do Nordeste, o meu local de fala, o Maranhão, a região litoral ocidental norte, então se vive do repasse do Fundeb. Então os desafios são ainda maiores. Dificuldade na formação da equipe técnica, o cargo de secretário municipal de educação ou de dirigente municipal de educação ainda não é um cargo escolhido por critérios técnicos, né? Então, ainda tem pessoas que nem são da área da educação que ocupam cargo de gestão. A gente tem exemplos, aqui eu não estou fazendo juízo de valor a nenhuma profissão, mas só para exemplificar a minha fala, nós temos delegados, secretários municipais de educação, nós temos veterinários, secretários municipais de educação, médicos e por aí vai. Então, por conta dessa situação, é necessário que no início da gestão, os secretários, a sua equipe técnica, eles tenham, sim, um ponto de partida. Eles saibam como começar o planejamento das suas redes. E o regime de colaboração tem nos ajudado muito nesse sentido. A experiência do ADE dos Guarás, ela fala muito disso, porque nós iniciamos o ADE de forma intuitiva. Nós não sabíamos que éramos ADE, nós não sabíamos que existia esse mecanismo. Então, de forma intuitiva, quando eu assumi a gestão, eu era secretária de educação na cidade de Serrano do Maranhão, uma das cidades mais empobrecidas do estado do Maranhão, uma cidade composta por comunidades quilombolas, onde 99,9% da população daquela cidade é de quilombolas, e tinha, sim, uma dificuldade muito grande para se trabalhar por falta de recursos. A geografia de lá era muito difícil, muitas áreas inóspitas. O secretário de Estado do Maranhão, Felipe Camarão, falou aqui na cidade de Balsas, povoados que você leva até 200 quilômetros para visitar uma escola. Na cidade onde eu fui secretária, tinha determinadas escolas que eu passava por 5 municípios, ou seja, mais de 300 quilômetros para poder visitar uma escola. Então, assim, o regime de colaboração nos ajudou muito no caso do ADE dos Guarás, porque quando eu assumi a secretaria, eu fui conhecer os municípios vizinhos, fui saber o que eles estavam fazendo, para saber o que estava dando certo, porque a experiência do outro, aquilo que se faz de bom, pode nos inspirar a fazer também. Assim também como aquilo que é feito e que não dá certo, né? A gente também pode olhar para tentar buscar e aparar ali as arestas. Então, foi assim, de forma intuitiva, que nós começamos a nos reunir. E aí, na ocasião, veio a construção dos planos municipais de educação, e nós, ali na região, começamos a pensar, os secretários, por que nós não nos reunimos e vamos ali fazer formação para as nossas equipes técnicas de forma coletiva, para que nós possamos instrumentalizá-los, ajudá-los na construção dos planos. Por que nós não fazemos assim? Vamos organizar um cronograma para as conferências municipais de educação, para que nós possamos, um município, participar ali da conferência do outro município. E assim, de forma intuitiva, nós começamos o nosso trabalho e depois já tínhamos a identidade. Com o passar do tempo, com a ajuda da Tamara Strelec, com a ajuda da Elisiane, que esteve visitando o nosso território, nós soubemos que éramos ADE, né? E aí e a gente fala da nossa crise de identidade. E aí foi assim, começamos a nos organizar melhor, e hoje nós temos um documento curricular integrado
do território, que foi feito com o apoio do Itaú Social e com a ajuda técnica também da FGV, e que tem nos ajudado muito, né, no nosso trabalho colaborativo, na melhoria dos nossos indicadores educacionais. Então, ter um memorial de gestão, ter uma orientação para iniciar o trabalho, com certeza faz toda a diferença para o território. E no ADE dos Guarás, nós temos buscado, assim, de uma forma muito responsável, trabalhar a transição de gestão, porque se fala que a descontinuidade na gestão, nas políticas públicas educacionais, de fato, tem sido um dos agravantes para que nós não alcancemos a sonhada qualidade da melhoria da educação no nosso país. Então, nós temos tido essa preocupação e, assim, nós já tivemos dois processos de mudança de gestão municipal e mudança de secretário, eu acho que quase todo dia nós temos no ADE. Né? Mas nós temos conseguido, estamos aí há 10 anos trabalhando de forma colaborativa, porque nós acreditamos que a beleza da caminhada, ela depende de quem caminha também conosco, porque não há caminho pronto, faz-se caminho. Muito obrigada. Eu quero, antes de passar a palavra para a Tereza, fazer esse registro do papel da sociedade, né? Seja aqui o Instituto Positivo, a Fundação Itaú Social, você, Patrícia, aqui, está ali o artigo 205, não é? A educação claro, é dever do Estado e da família, em colaboração com a sociedade. Então, isso é muito gratificante, sei que você vai estar logo em seguida, mas quero aqui fazer esse registro. Bom, eu passo aqui agora a palavra a Tereza Pérez, da Roda Educativa. Como já disse, antecipei, tenho uma profunda admiração por ela. Roberta está ali também. Aprendi muito com vocês. Então, com você, Tereza. Obrigada, Mozart. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria ouvir, né, o que está acontecendo e ver todas essas sementes que foram colocadas há tantos anos atrás. É muito bom. Eu não sei se o Maurício está aí ainda, mas naquela época a gente foi pedir muita ajuda à SASE para ver como é que a gente institucionalizava os ADEs, e era impossível. O MEC não tinha alternativas para esse apoio, o que foi uma pena, né? Bom, mas nada está perdido, a gente está vendo como as coisas dão continuidade. Em relação aos novos gestores, é comum que o novo gestor chegue cheio de ideias, querendo uma renovação, querendo fazer um projeto inusitado, que agora sim, agora vai, né? E, às vezes, dá certo, mas, na maioria das vezes, não dá certo, né? Então, estar em conjunto com outros secretários, saber, discutir, ponderar o que está bom, né? As variáveis, as dificuldades, as características culturais de cada território é extremamente útil, né? Então, o arranjo ele ajuda demais nessa constituição, porque, por mais que mude a gestão, pessoas ficam, né? E a liderança dos arranjos nem sempre está na mão do secretário, do gestor educacional, né? Muitas vezes, como o arranjo ele é aberto a outras participações, então eu tenho, dentro de um mesmo arranjo, eu tenho os técnicos da secretaria, posso ter técnicos de outras secretarias, numa perspectiva intermunicipal, como o Maurício também citou, organizações da sociedade civil, representantes da sociedade, né? Então, eu tenho um arranjo que ele pode ter um núcleo, mas pode ter vários outros agentes atuando nessa configuração, né? Então, essa chama da liderança ela permanece mesmo com as rupturas de gestão, né? As mudanças de gestão.
Eu sempre penso que os arranjos, como já foi dito aqui também, eu acho que fortalece muito aquilo que a gente quer com os nossos estudantes. A gente quer que eles aprendam, que eles tenham conhecimentos sobre as questões ambientais, sobre as questões climáticas, sobre os conhecimentos da humanidade, que eles saibam resolver problemas, que eles convivam bem, que eles colaborem, cooperem uns com os outros, que eles sejam participativos. A gente quer muitas coisas, muitas práticas, muitas habilidades e competências com os nossos estudantes. Agora, eu também acredito na irradiação. Quer dizer, se a gente não tem uma prática gestora que transmita isso, que viva a colaboração, que viva a resolução de problemas de uma maneira participativa, dificilmente isso chega na sala de aula. E eu acho que nós temos uma prática que é tudo aquilo que a gente faz é para chegar, como eu vi de uma professora que eu gostei muito, é para chegar na ponta do lápis, né? Então, a gente não faz arranjo e tem toda essa cooperação e toda essa discussão para que a gente produza boas políticas. Sem dúvida, isso é um aspecto. Mas é também para a gente implantar uma cultura de colaboração, de cooperação em todas as escolas, em todas as salas de aula, em todos os contextos vividos. Isso eu acho que é essencial, né? Queria contar um pouquinho de um funcionamento normal, comum de um arranjo, que junta todo mundo. Qual é o problema que nós temos a resolver? Temos muitos. Então, como é que a gente prioriza essas questões, onde que a gente vai atuar primeiro? A partir daí se define planos, né? Faz um planejamento estratégico de atuação, define planos, responsabilidades, prazos, o que cada um vai fazer no seu município, como que isso vai ter retorno. No outro encontro, se rediscute aquilo que foi encaminhado. Então, essa prática de análise e reflexão sobre aquilo que se quer, o estabelecimento de metas, a revisão dos caminhos, é muito viva dentro de um ADE, né? Eu acho que isso é fundamental também nesse processo, porque o ADE não tem uma estrutura rígida. Ele não é um único programa, um único assunto. Cada ADE, como vocês verão, tem uma abordagem diferente, um objeto diferente de trabalho. E eu acho que isso também reflete essa diversidade das necessidades que a gente tem e a possibilidade também dos estados, identificando esses territórios com essas características comuns, de poder ter políticas, sei lá, estamos pensando no compromisso criança alfabetizada, mas se a gente pensar nos territórios, não é o mesmo projeto, não é o mesmo trabalho a ser desenvolvido em todos os territórios. Então, os territórios eles vão assumir, o arranjo ele assume essa cultura local. Então, essa via de mão dupla, município-estado, municípios e município-estado, ter uma interlocução maior e buscar essa equidade, que eu acho que é outro elemento fundamental que a gente busca na educação. A gente já sabe que a igualdade formal não resulta, né? Não adianta eu fazer a mesma coisa para todo mundo, porque não vai resultar, porque as necessidades são outras. Então, os ADS também trazem essa dimensão dessa diversidade. A institucionalização dele, por que é importante? Porque os municípios, como Goretti falou, já se articulam, né? Eles já conversam, uns já ajudam os outros, e depende muito das amizades e dos combinados. Mas, quando a gente institucionaliza um ADE, a gente gera uma regularidade. Então, tem a flexibilidade, mas tem a regularidade e tem o compromisso coletivo. Então, a institucionalização ela é essencial para que o trabalho, de fato, seja colaborativo e nesse grupo de municípios, nesse compromisso, nessa corresponsabilidade com aquilo que é realizado. Espera aí, que eu já anotei mais coisa aqui para falar.
Bom, Estado e município já falei. Eu acho que o ADE também, o Bruce começou, queremos melhorar a educação, é esse o nosso propósito, e acho que a gente também tem que pensar o que queremos na nossa sociedade, que é o que a Constituição diz, né? Queremos uma sociedade mais justa, mais solidária, sem preconceitos de nenhuma ordem. E, trazendo a memória um pouco, a gente tem 38% dos mais pobres concluíram de 1º ao 9º ano, na idade certa, sendo 23% indígenas, 44% negros, 62% brancos, 22% com deficiência. É uma desigualdade abrupta que a gente, enfim, se depara o tempo inteiro. Então, o que fazer diante de todas essas desigualdades? Eu acredito que exista, sim, uma potência enorme dos ADEs para isso, pela qualidade dos debates, pelas ações, pela busca de especialistas que possam ajudar na condução de várias práticas dentro dos municípios, o vínculo que é criado entre as pessoas que participam dos ADEs, porque os ADEs têm uma coisa linda, que tem a discussão séria e tudo mais, mas tem um divertimento ótimo também, tem uma alegria, tem um encontro feliz entre as pessoas que não pode ser deixado de lado. Bom, e para terminar, então, se nós só teremos, acho que, justiça social se as crianças, adolescentes, jovens e adultos forem considerados seres humanos valorizados, respeitados, estimulados, em que acreditamos como pessoas responsáveis pelo presente e pelo futuro. Para finalizar, uma frase do Nego Bispo, que eu gosto muito, que é: o presente é interlocutor do passado e locutor do futuro. Obrigada.